E se a sua operação pudesse falar mais, vender mais, negociar mais e se conectar mais? Tudo isso em uma única plataforma. Aumente os alôs nas suas posições de atendimento. A 3C Plus te entrega filtro inteligente de mailing, identificação de caixa postal antes do atendimento, binagem inteligente dentro da norma 0304, painel de gestão e relatórios completos e muito mais. Conheça nossas soluções. Conecte-se com a 3C Plus. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje mais uma vez para falar sobre o nosso programa Imersão para Assessorias de Alto Desempenho. Queria lembrar vocês que a gente está agora abrindo a segunda turma, as inscrições estão abertas, são vagas limitadas, então você que estiver disposto a entender um pouquinho melhor como gerenciar todo o teu processo com relação a pessoas, com relação a indicadores, com relação a marketing também, como crescer, esse é o programa dedicado para você. E hoje a gente vai falar de um tema aqui bem interessante, um tema que o Guilherme acabou colocando aqui como uma pauta e eu acabei convidando aqui uma pessoa super especial para participar comigo e ter esse debate aqui. Nós vamos falar hoje sobre as famosas balas de prata. Você sabe o que é a bala de prata, né? É aquela única coisa que mata o lobisomem, né? Mas, vamos lá, será que elas existem em cobrança? Para isso, eu vou chamar aqui uma grande amiga, grande parceira, uma pessoa super competente. Escolhi ela aqui por conta da experiência dela no dia a dia de operações também, toda a experiência que ela já teve aí no mercado financeiro. Vou convidar aqui para falar comigo a Nádia Lamy, da Provu. Nádia, mais uma vez, muito obrigado aí de atender minha demanda aqui rapidamente, né, de última hora. Obrigado mais uma vez, querida, por estar aqui com a gente. Imagina, Thambi, é sempre um prazer vir aqui participar do seu programa, contribuir com o seu trabalho. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar vindo aqui falar sobre as balas de prata na cobrança, né? Acho que espero poder contribuir com esse bate-papo, principalmente com a visão de contratante de serviços de cobrança de Muito diversos tipos legal, de providers, tá bom? muito bom. Mas aí, vamos lá então, vamos falar, Nádia, na sua visão aí, balas de prata, elas existem? E aí, primeiro, né, o que elas são? O que são as balas de prata? Poxa, Tambellini, eu acho que o mercado, ele acessa muito a gente querendo oferecer soluções ditas como bala de prata, né. Então, discadores, agentes virtuais, dados, etcétera, enfim, eles são muito, digamos assim, atrativos na hora do Sem discurso da dúvida. venda, No mas aí PowerPoint, né? no PowerPoint. Mas a inadimplência, ela decorre de fatores diversos, então cada cliente inadimplente, ele precisa de uma combinação, quer seja de ferramentas ou de estratégias, né. Então, eu não acho que existam balas de prata, né, eu acho que existem ferramentas, soluções que quando combinadas para um grupo específico de clientes, apoiam numa maior velocidade de recuperação de crédito, reinserção do cliente no mercado de crédito e, eficiência operacional e eficiência de custo principalmente, né, porque não dá para gastar muito para cobrar, a gente tem que pensar que já é uma perda, né, para o credor, ele não quer perder mais, para os parceiros, eles querem gastar o mínimo possível para maximizar a recuperação, Sem dúvida. então, essas balas de prata, não é uma bala de prata, acho que é uma combinação, está muito na moda, né, Muito. principalmente ferramentas digitais, só que elas têm um custo e se mal utilizadas, elas têm efeito contrário. Quem é que não pega e olha para o telefone, vê que é robô e desliga? Eu não sei nem qual credor, qual é a Exatamente. assessoria, está entrando em contato, porque eu desligo já no início. Exatamente.
E assim, eu acho que na nossa carreira a gente já viveu aí algumas experiências em balas de prata, né? Eu tenho sempre reforçado que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que é moda, né? Porque aquilo que é moda, a gente tende a querer estar na moda. E eu acho que tem muita coisa na moda que se vende como bala de prata. O que você pode me dizer aí de experiências ou de casos que você tenha participado ou visto que foram balas de prata que no final não mataram o lobisomem? Não, e é muito engraçado, eu acabei de citar aqui, né, os robôs, os agentes virtuais, em uma das casas por onde eu passei, a gente tinha um pool de aproximadamente 20 prestadores de serviço, entre assessorias e call centers, né. E nós, como credores, a gente pressionava muito a questão de custo. E um dos parceiros, até para ganhar RFP, se disponibilizou a colocar diversos agentes virtuais para clientes de early debit, né? Então, clientes Uhum, ativos com débitos recentes. Só que ele recentes. esqueceu de entender que o débito da empresa onde eu trabalhava, à época, ele era um pouco difícil. Você tinha que explicar para o cliente a composição, porque não Não é era só o item, né? Atraso recente, né? Quer dizer, como você falou. não era só um item, o débito, ele era composto de diversos produtos adquiridos ao longo de um ciclo. E quando você ligava, a pessoa ela não reconhecia, né? Então, o que R$ 1.957,33 são, né? Exato. A que se refere? E, por fim, foi uma catástrofe, uma catástrofe. A gente desligou os autonegociadores e a gente reformulou, muito mais com um speech de lembrete para clientes que tinham apenas um item dentro da fatura, mas assim, até a gente entender o que estava acontecendo, não foi fácil, porque a gente tinha muita descagem, a gente tinha muito atendimento, a grande parte dos atendimentos eram short calls, né? E mesmo as ligações que evoluíam fechavam um pouco, né? E aí foi um trabalho de entender aonde que estava desligando, por que estava desligando, enfim, né? Então é bacana, é bacana. Serve para tudo? Não, não é para todo tipo de cliente, Isso não é aí. para todo tipo de débito. Eu acho que aí é importante um negócio que eu costumo falar sempre, né? Quando me perguntam o que é a melhor solução para esse negócio. Cara, eu sempre falo, depende, porque depende mesmo, né? Não tem. E eu acho que aí é bem diretamente do que a gente está falando. Não tem bala de prata. Na verdade, eu tenho a solução que pode ser melhor para aquele negócio, que pode ser diferente do meu negócio, né? Ah, E aí, exatamente. e aí a gente vê uma série de coisas que a gente acaba querendo utilizar por achar que ele vai ser a bala de prata, né? Um exemplo típico disso é discador automático, né? Não sei Total. qual a experiência que você já teve com isso, quais os cases aí Não, que seja. muitas, Tata Bellini. Atualmente, na casa onde eu estou, inclusive, eu tenho uma operação interna, e nós temos o Uhum, discador aqui, né? Então, é tanto como contratante, tendo contato com o provider, a assessoria, o call center, entendendo um pouquinho da tecnologia que ele adquiria, quanto sendo a contratante, porque eu tenho operações internas, né? uhum, O ótimo, ele é inimigo do bom. Então, muitas vezes exatamente. vem com tecnologia da NASA, com não sei quantos mil disparos, com uma complexidade, inclusive, de pilotar a ferramenta. E eu sempre Exatamente. penso assim: qual é o objetivo? Qual é o tamanho da sua operação? Sua operação tem 1.000 posições de atendimento, tem 100 ou tem 15, Tem né? que. Então, não, E e é uma mais, né, realidade. Nádia? E não é só operação, mas clusterizar a carteira. Tem um É, pedaço da carteira que não adianta eu ficar batendo com o discador. Eu não não, vou, não adianta. não é velocidade, não é produtividade que esse pedaço da carteira precisa. E sim, Exatamente. né? E ter uma ferramenta, ela custa, não só a ferramenta, quanto a equipe que vai
pilotar, Exatamente. parametrizar, né. Então se você tem, uma operação pequena, talvez não faça sentido você ter algo muito sofisticado, porque se você tiver algo muito sofisticado, vai ser caro, a equipe vai ser cara e você não vai conseguir utilizar o potencial da ferramenta. Por outro lado, se a sua operação é grande, é um pouquinho diferente. Depende do tamanho da carteira, da contactabilidade da carteira. Então, Exatamente. aqui hoje, né, tem coisas que eu coloco no discador, que eu uso preditivo. Tem outras coisas que vão para o manual. Tem Isso outras aí, coisas que inclusive tem que fazer a parte de pesquisa, etcétera, isso aí. enriquecimento, porque não faz mais sentido. E não existe carteira ruim. Existe carteira mal trabalhada ou remuneração não Exatamente. aderente, mas você Muito bom. precisa saber como trabalhar, né, E então é um pouquinho disso. e essa questão do discador é muito importante a gente discutir para esse público que a gente está falando da imersão, que muitas vezes são empresas aí com 20 posições, né, por 10, 30, 50. Ah, puxa vida, mas 50 já dá para eu colocar um discador. Pô, mas eu tenho 50 posições, mas eu tenho, sei lá, 20 clientes que, na verdade, estão distribuídos em poucos operadores. Meu, não adianta eu colocar o discador, porque eu não tenho 50 posições, eu tenho É. duas para um cliente, três para o outro, quatro para o outro, e isso faz a diferença. Então, às vezes, você investir dinheiro nisso é bala de prata no pé, Eu acho não, que não no. e eu concordo com você, tá, Tambelini, eu acho que tudo depende, a gente tem que fazer conta, né. Isso aí. Poxa vida, se você tem uma operação que trabalha direitinho, puxa a fila no CRM, vai clicando, o tempo entre as ligações é baixo, não fica enrolando, né, a diferença de você puxar fila, né, e É. discar, ou você ter um discador para O- utilizar o preview, dá na mesma, é né. exatamente. Você pode ter um Power Line ou um preview que vai fazer a descagem para você só, para você não ter que ficar perdendo tempo na digitação da numeração, Exatamente. mas E não exa preditivo. não preditivo, não tem nem comporta, porque, Isso aí. sim, você vai gastar com telecom, vai derrubar um monte de Um ligação, o monte de ligação, vai ter o cliente cliente estressado. estressado, a hora que ele pegar e tocar de novo, independente de binar ou não, ele vai pegar e falar: "Ah, deve ser de novo aquela ligação que toda hora eu recebo e caio, não vou Isso atender, aí. não conheço esse número", né, e você vai queimar mailing, né. Então, precisa entender, às vezes é muito mais você pegar e olhar para o processo, né, então olhar para o indicador, tá, então faz sentido eu ter um discador ou não? Ah, mas ele está discando pouco, mas ele está discando pouco porque ele não está executando o processo, bem executado, né, então puxar fila uma atrás da outra, ou ele está discando pouco por falta de tecnologia? Muitas Exato. vezes é o processo e é muito engraçado, eh aqui onde eu trabalho hoje, quando eu comecei o trabalho, a gente tinha uma ferramenta, a ferramenta boa, né, eh, só que o pessoal não gostava de utilizar a ferramenta, a operação, então eles discavam pouco, né. E aí eu peguei e falei: "Não, vamos utilizar a ferramenta", ela tinha, era um power, era um preview mesmo, e do dia para a noite, a gente triplicou a performance, né. Então, poxa vida, não precisei trazer um discador preditivo, etcétera, top de mercado. Hoje em dia a gente até tem, mas enfim, é um processo evolutivo, né, conforme a necessidade. E aí é o ponto importante que eu queria reforçar, né? O que na verdade está por trás exatamente disso que você está falando agora? É o processo, né? Não existe a bala de prata para resolver o meu problema de completo. Agora, eu posso ter um processo onde eu vou pegar aquela ferramenta, aquilo que eu chamo de bala de prata, e adequar ao meu processo, que pode ser um pedaço da minha operação, uma parte, um cliente, mas tem que ter essa visão de processo muito bem estruturada. Queria que você É, falasse um pouquinho disso, e principalmente são coisas que a gente vai estar discutindo exatamente na imersão, que é o prático, né? A gente na imersão, a gente não tem uma metodologia, a gente não tem, a imersão não é a bala de prata para a tua empresa.
mas é o momento que você vai estar lá refletindo sobre o básico que muitas vezes você deixa de lado e não faz. Não, bacana. Eu sou super fã, tá, de processos bem definidos, bem executados e de melhoria contínua, né. Eu acho que todo mundo deveria se dedicar justamente a estudar um pouquinho sobre o assunto e, dentro do possível, aplicar nas organizações. Por 2 pontos, tá, Tambelini, você não consegue melhorar aquilo que você não sabe como é executado. Né, Exatamente. então, se você tem, uma operação com cada atendente trabalhando de uma forma, o que que você vai melhorar, né? Assim, e aí você mexe em alguma coisa e qual é o efeito que vai produzir, né? E se o teste não dá certo, ele não dá certo porque não estão acatando, porque cada um está fazendo de um jeito. Então Isso eu aí. acho que o primeiro ponto é padronizar os processos, definir os indicadores, garantir a aderência dos processos. Segundo, Muito bom. melhoria contínua. Você melhora uma coisa de cada vez, um ponto de cada vez, e não é rolloutando tudo. Você testa, faz um grupo controle, entende a efetividade e rollouta, né, porque você não consegue pegar e evoluir se você não padronizar e mensurar, né. A gestão, você precisa saber o que que você está gerindo, né, Isso e aí. você precisa ter certeza que o indicador reflete a realidade. É muito Isso aí. engraçado, aqui, por exemplo, a gente, eh, tinha algumas questões do tipo: "Poxa vida, o pessoal, por que que um atendente faz mais e o outro faz menos? Por que que um é quarto quartil e o outro é primeiro quartil? Ah, porque é mau negociador, não sabe negociar". Quando a gente foi entender, porque um estava furando a fila do outro, né. O que que acontecia? Ele pegava, burlava o processo, pegava fichas mais novas, que em teoria viria com autocura, com estímulos, SMS, um canal digital, e o caixa dele era grande. O outro que trabalhava direitinho e pegava e recebia a fila que tinha sido estipulada, trabalhava nas carteiras mais antigas, tinha um caixa menor, né. Então olha a importância de você entender o indicador também e como é feito. Exatamente. Quem era, na verdade, o meu atendente bom? Era aquele que estava cobrando a carteira mais atrasada, por mais que o caixa dele fosse menor, porque aquele Isso aí. outro estava gastando tempo com o que o robô, com o que o SMS, em teoria, iria resolver, né. Então, é isso, a gente não pode deixar a decisão do que fazer na mão da operação. Minimamente o como, a gente também tem que dar o driver, né, e a Isso gente aí. tem que extrair da operação o que eles têm de melhor, que é o diálogo e a negociação. Muito Agora, bom. quem que coloca a bola no pé da operação para chutar para o gol, é o pessoal responsável pela estratégia, é o pessoal responsável Isso pelo aí. control e tudo mais. Pelo menos Muito bom. essa é a minha percepção, Não, e eu assim a concordo gente plenamente. não joga dinheiro fora. Agora, interpretar os indicadores, aí sim Aí tem que ser. Exato. tem que pegar e ter a sensibilidade e entender quais são os indicadores que eu tenho que olhar de forma cruzada. O que que o indicador A com o indicador B pode me trazer de informações? Um TM Muito bom. alto é bom ou ruim? Né, Exato. e aí tudo depende, né, então eu acho que, Tudo depende, é isso enten aí. entender esses movimentos e como você interpreta, aí está o valor. E se você tiver o processo e o padrão, e as coisas sendo feitas como foram estipuladas e definidas, quando você olhar o indicador, você vai poder tomar decisões assertivas, né, você vai poder testar, pilotar, colocar coisas novas, porque senão não Muito bom. adianta ter indicador. Muito bom. Bom, falamos aqui das balas de prata, queria que você deixasse aí algumas dicas valiosas aí para essas empresas que estão tentando aí, buscando a excelência, buscando o alto desempenho, dicas aí importantes da Nádia. Poxa, Tambelini, eu vou falar, mas principalmente como Nádia contratante, tá, porque eu acho que grande Boa, é isso parte aí, da minha legal. carreira, eu
peguei e tive do lado do credor, tá? Usando o serviço dos Que é provedores. muito importante para o cara entender o que o contratante espera dele. Perfeito. Exato. Então, eu acho que o primeiro ponto poxa, as assessorias de cobrança, os call centers, eles estão se relacionando com o meu cliente, né, e eu quero que o cliente ele seja bem tratado. Então, ter uma abordagem humanizada durante o processo de cobrança, garantindo qualidade, utilizando até mesmo ferramentas, né, de captura de pesquisa de satisfação, olhar o Reclame Aqui, caso a empresa tenha, né, tudo isso eu acho que é super importante, porque não é a qualquer custo. Eu quero, obviamente, a recuperação do crédito, mas eu quero que o cliente, caso ele queira fazer negócio no futuro, ele não tenha nenhuma restrição comigo, que sou a credora, né. Muito bom. Esse é o primeiro ponto. O segundo, para mim é super, importante e eu deixo como dica, que as empresas elas usem de forma inteligente as novas tecnologias mescladas com o humano. Então, de novo, o que a gente falou lá no início, não existe uma bala de prata, existe uma combinação de fatores. Os clientes, eles são diferentes. Cada cliente tem uma preferência de canal, tem uma preferência de horário, Exatamente. e isso, a preferência varia inclusive em termos de região do país, nível de educação, idade. Então, usar as novas tecnologias, né, ter uma abordagem digital, eu acho que ela é super importante, inclusive para que, as empresas elas tenham lucro, porque se elas começarem a ter uma operação cara, elas vão querer me cobrar Exatamente. mais, e aí não necessariamente eu vou querer pagar. E se ela continuar Exatamente. trabalhando para mim, ela vai entrar em apuros, e isso é muito Exatamente. comum, E, né. e hoje tem exatamente hoje, na verdade, no dia que a gente está gravando esse vídeo, que é dia 5 de janeiro, tem um post meu no LinkedIn falando exatamente do controle de custos que o cara tem que ter. A gente fica surpreso da quantidade de empresas, quando você pergunta quanto que ele gasta, por exemplo, num cliente específico, ele não consegue saber. Então, assim, falta o controle básico, não é? Da mesma forma que não é só sair cobrando, tem que ter segmentação, tem que entender qual é a característica daquela carteira, eu tenho que saber também como é que eu estou gastando o meu dinheiro em cada um dos meus credores, porque senão é Exato. educação financeira, que a gente já não tem na pessoa física e que a gente vê que a pessoa jurídica muitas vezes também não tem. E tem uma coisa que eu escutei muito ao longo da minha carreira, né, a gente está investindo para ver o que dá. Gente, parceria é É, para dar lucro. Então, assim, entender o PNL de cada operação, isso é extremamente importante, sem porque dúvida. senão vai ser ruim, tanto para a agência de cobrança, quanto para o Quanto para o contratante, credor, exatamente. porque, assim, se a empresa vai mal, ela não consegue reinvestir na carteira. Se ela não Não, e consegue reinvestir. tem o outro lado, se ela vai bem demais, às vezes, é porque ela está botando over capacity, um Isso. esforço adicional e que não é verdadeiro. No Não, mas dia a eu tô dia, isso não vai se manter. exato. Não, mas eu tô falando de mal, eu tô falando no controle orçamentário, no Sim, P&L, né. Então se ela exato, vai mal no P&L dela, ela não tem dinheiro para reinvestir na minha operação. Se ela não tem dinheiro para reinvestir na minha operação, ela vai ir mal, porque uma hora termina, esgota, né. E por isso fim, se aí, ela for mal, ela vai quebrar. Vai deixar os meus clientes à deriva, eu vou ter que fazer outra RFP, colocar em outra assessoria de cobrança. isso aí. Então, assim, cuida do PNL, se não tiver bom, chama o credor, conversa com o credor, entende as Mostra lá, oportunidades, mostra um mais mostra, um, está dando dois aqui, ó. É assim é, mesmo. faz o dever de casa também, olha Isso aí, internamente, estrutura de custos, mas eu acho que essas são as exatamente. dicas, tá, Tambelini, tem muita coisa no mercado, tudo custa dinheiro, escolha o que Tudo. usar, entenda o Isso aí. custo da operação, é para dar lucro, tanto para a assessoria de cobrança quanto Exatamente. para o credor. Quanto Muito bom. Querida, foi rápido aqui, já se passaram 23 Foi. minutos que nós estamos falando. Muito bom, acho que tem bastante dicas aqui. Queria reforçar aí essa questão. Gente, não existe bala de prata, existe aquela solução para aquele pedaço específico, e isso tem que ter muito processo,
muito acompanhamento, muito EMAS, muita informação. Você tem que ter indicadores que permitam você tomar decisões. Se você gera indicadores só para o teu cliente ver, cara, tá errado. Você, se ele está te pedindo isso, ele quer que você gere isso para você acompanhar, principalmente, não só para ele. Né? Então, eu já vi escritório de cobrança reclamando que o cliente pede daily, pede um monte de coisa. Cara, mas isso dia a dia é o que você tem de básico que você tinha que olhar no seu dia a dia. Então, é um pouco disso. A gente queria lembrar vocês que a gente vai estar dia 8, 9 e 10 de março, lá em Campinas, nesse nosso programa Imersão para Assessorias de Alto Desempenho. A gente fez essa turma um pouco mais limitada, são 25 vagas. A gente já tem aí 5 inscrições realizadas, então restam 20 vagas ainda. E a gente agora está efetivamente lançando essa campanha e fazendo toda essa discussão em cima de vídeos como esse aqui, que eu tive o prazer de ter a Nádia aqui como convidada. Nádia, mais uma vez, muito obrigado. Se quiser deixar seu recado aí final para as assessorias que estão buscando alta performance, fica à vontade. Obrigada a você, Tambelini. Espero que quem participe do programa colha bons frutos, tá? Eu acompanho a sua trajetória, então eu sei da importância do seu trabalho. E para mim, como contratante, ver a régua subindo no mercado é fundamental e essencial. A gente depende do trabalho das empresas desse segmento e as minhas expectativas são as melhores, que colham bons frutos, né, e bom programa. Muito bom. Obrigado, galera. Então, dia 8, 9 e 10, lá em Campinas, imersão para assessoria. Se inscreve aqui no link, a gente vai bater um papo, entender seu momento e aí sim a gente evolui para a proposta. Um grande abraço, Nádia. Beijão para você mais uma vez. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau, galera.